Apresento a todos palavras de saudação em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você, integrante da Igreja Batista em Ceilândia Centro, e a você que nos dá a bênção de sua preciosa audiência, queremos saudar em nome do Senhor Jesus, com graça, paz e misericórdia da parte dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Este é um arquivo virtual que a Igreja Batista em Ceilândia Centro, com a cooperação de seus membros, especialmente daqueles que participam ali do nosso Ministério de Multimídia, nós preparamos esse arquivo e temos enviado aos membros, aos integrantes da Igreja Batista em Ceilândia Centro, a fim de que possam valer-se desse arquivo virtual para cultos nos lares, para estarem em devoção com o nosso Senhor e Salvador Jesus. A Igreja Batista em Ceilândia Centro tem o seu templo localizado ali na QNM 18, Conjunto B, lote 17. Nós temos sentido muita saudade de estar juntos, de estar reunidos em santo ajuntamento, em congregação, mas também entendemos a importância de, por conta das precauções de saúde, nos mantermos assim, mais reclusos nestes confinamentos necessários e continuamos rogando ao Senhor. Permita que esse tempo passe rápido, a fim de possamos estar logo juntos no nosso templo. E para estas reuniões, tão logo elas aconteçam, convidamos a você que nos ouve para estar conosco lá. Vai nos dar alegria a sua presença, juntos podermos louvar, exaltar, glorificar ao Senhor. Os nossos cultos ali são sempre marcados por isto, por orações, cânticos, testemunhos, proclamação da palavra de Deus, a verdade eterna dele, a Bíblia Sagrada. Neste ano de 2020, a nossa Convenção Batista Brasileira tem uma divisa que está ali no texto de Apocalipse, capítulo 11, verso 15, a parte B, e diz assim: os reinos deste mundo se tornaram do nosso Senhor, vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E o tema da Convenção Batista Brasileira é celebrando a glória do reino de Deus. Temos nesse período de confinamento entendido a importância de remirmos o tempo, conforme Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, verso 16, remir o tempo porque os dias são maus. Uma das interpretações daquele versículo da palavra de Deus ali é aproveitar bem as oportunidades, mesmo quando elas nos trazem alguns impedimentos, como é o caso deste momento agora de confinamento por conta de aspectos de saúde, do cuidado com a saúde. Nós queremos aproveitar bem esse período, queremos estar mais próximos das famílias, queremos nos dedicar mais a alguns afazeres do lar, né? Nós os maridos aí, que às vezes não podemos nos dedicar tanto, queremos estar mais próximos, acompanhar as tarefas aí na escola, a escola à distância, né? Contribuindo com os nossos filhos, tendo mais tempo para dialogar, tendo mais tempo para ouvir a palavra de Deus, para cultuar a Ele. Queremos remir o tempo nesses dias que todos já são ruins. Esses, então, têm estado mais ainda difíceis para nós por conta dessa dificuldade de saúde. Por isso, a nossa igreja não tem realizado tarefas ali no nosso templo, atividades ali no templo, atividades presenciais, com o ajuntamento precioso que a gente sempre gosta da comunhão. Nós temos realizado algumas atividades virtuais, por assim dizer, virtuais. Alguns grupos têm se valido de oportunidades de lives, cursos que têm sido ministrados. Nós também temos tido alguns cultos que estão sendo preparados em arquivos virtuais e temos enviado aos nossos membros. As aulas da Escola Bíblica Dominical têm sido preparadas assim também. Coral Adoração tem se preparado assim também. Os irmãos e irmãs podem nos ajudar preparando esses vídeos, esses arquivos virtuais, enviando fotos, pequenos vídeos. Os irmãos têm sido convocados e têm atendido prontamente as convocações para fazerem orações, recitativos bíblicos, e assim a gente tem relembrado que pertencemos a uma maravilhosa família, a Igreja Batista em Ceilândia Centro, igreja local, corpo vivo de Jesus aqui na terra e povo dele. Então, assim, todos nós cooperamos
e podemos ouvir a voz uns dos outros, ainda que à distância, relembrando que o que nos une é o amor de Jesus, é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, devemos nos valer desse período de reclusão para cultos em famílias, momentos devocionais, valendo-nos ali dos arquivos que o Davi Rodrigues tem enviado para a gente, nosso irmão Davi Rodrigues, as devocionais Alegria Inabalável, também valendo-nos nos momentos de culto no lar, do guia prático para o culto doméstico. Davi Aires tem sempre disponibilizado estudos ali no livro de Salmos, e nós podemos lançar mão daquilo para remirmos o tempo, como dissemos. Devemos também estar atentos a oportunidades que são abertas, lives, cursos, oportunidades diversas que nos são oferecidas, e assim nós podemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja continua com os seus compromissos financeiros, continua com os seus parceiros missionários, com as suas parcerias, e nós continuamos a participar financeiramente da obra do Senhor. Então, queremos que você continue a lembrar dos dados bancários da nossa igreja e faça as transferências, utilizando lá, de preferência, transferência bancária, DOC, TED, avisando também para o número de WhatsApp que aparece aí na sua projeção, avisando ao nosso tesoureiro: olha, fiz tal valor, fiz tal depósito. Relembramos também que os irmãos que tenham eventualmente enfrentado alguma dificuldade, falem conosco, falem comigo, podem falar no meu WhatsApp, e nós tentamos encontrar alguma forma de juntos podermos acolher, receber a sua contribuição financeira. O amor é o que nos motiva a contribuirmos na obra do Senhor. A gratidão é a resposta por todas as bênçãos de Deus para conosco. A fidelidade é um compromisso que queremos marcar com regularidade. Deus é fiel, queremos ser fiéis, ou buscamos ser fiéis assim como Ele é fiel. E o que alegra o nosso coração é a nossa generosidade, voluntariedade na contribuição financeira na obra do Senhor. Vamos prosseguir em orações, acompanhando orações ao nosso Deus, orações de súplica, intercessão, clamor, buscando a vontade dEle, a fim de sabermos qual é de fato a vontade e o propósito do Senhor, intercedendo uns pelos outros e assim recebendo como resposta do Senhor para nós a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua direção, o abrir dos nossos olhos, do entendimento acerca dos seus propósitos, especialmente nesses momentos em que vivemos, que tudo possamos lembrar é sempre e acontece sempre para o louvor da glória do nosso Deus. Prossigamos acompanhando orações ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, venho te pedir, Senhor, neste momento, pelo nosso Brasil, Senhor, que o Senhor vem estar tomando conta, Senhor, do nosso Brasil. E neste momento, Senhor, venho te pedir, Senhor, pela família, Senhor, IBCC, que o Senhor toma conta, Senhor, de cada membro ali, Senhor, da nossa Igreja Batista. E venho te pedir também, Senhor, pelo pastor Gilberto, Senhor, pela esposa dele, Senhor, que o Senhor vem estar cuidando ali, Senhor. E venho te pedir também, Senhor, pela minha família. E te agradeço, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bondoso Deus, louvamos a Ti pelo dom de Jesus, pela grande salvação que temos alcançado, porque Ele primeiro nos alcançou, Senhor, e louvamos a Ti porque podemos chegar a Ti em oração. Queremos, Senhor, mais uma vez rogar pela Tua igreja, pelos Teus servos que estão enfrentando a dor do luto, Senhor, que estão enfrentando depressão, sofrimentos, com a alma angustiada, Senhor. Lembramos que o Senhor é o nosso Deus e que as Tuas promessas tão fortes e tão firmes na Tua palavra podem consolar o nosso coração. Chegamos a Ti agradecidos, Senhor, porque em tudo podemos contar com as bênçãos, as misericórdias e o favor do Senhor, embora não mereçamos.
em nome de Jesus. Amém. Grandioso Deus, Pai amado, eu gostaria de te agradecer, Senhor, por ser o nosso Pai cuidador, por nos proteger, por nos guardar, por estar conosco nesses momentos tão difíceis, Pai. Eu gostaria de te pedir, Pai, pelas crianças, pelos adolescentes da nossa igreja, Pai. Esteja com ele, Pai, coloca sua mão poderosa, Senhor, e guarde eles, Pai, de todo mal, Senhor. Nos livra, Senhor, nesse momento tão difícil, Senhor, que está acontecendo no nosso Brasil, Senhor, não só no nosso Brasil, mas em todo o mundo, Pai. Esteja guardando as nossas crianças, Pai. Esteja com eles, Pai. E que eles cresçam, Pai, em graça, Pai, e sabedoria, sabendo que não há outro Deus, somente Ti é fiel, Senhor. É que eu te peço, no grandioso nome do Teu Filho. Amém. Senhor, abençoe minha família, todos da igreja, Senhor. Faça que ninguém pegue a Covid-19. Abençoe o meu grupo da igreja, Isabela, Esté, Danilo, Luísa. Abençoe a Laura, filha do pastor. Faça que ninguém pegue Covid-19, Senhor, da igreja. Abençoe todas as tias da IBCC. Abençoe meu pai, minha mãe, todos os pais das crianças. Faça que pare essa Covid-19, essa pandemia, Senhor. Faça que volte às aulas. Em nome de Jesus, amém. Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, nós nos encontramos, ó Pai, na Tua presença, meu Pai. Gratos somos, ó Deus, pelos dias que Tu tens renovado, Pai, em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens nos dado, ó Pai, vida, Tu tens nos dado sustento, ó Pai. Tu tens nos dado, ó Pai, o fôlego de vida. Dia após dia, ó Pai. Pai, nesse grande momento que nós passamos, ó Pai, de pandemia, Senhor, Tu tem mostrado a Tua glória, Pai, renovar, ó Deus, os nossos dias, Pai, na Tua presença, Jesus. Pai, nós queremos, ó Pai, colocar diante de Ti, ó Pai, motivos de oração, ó Pai, na Tua presença, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai, primeiramente pelo Salvador, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus, ó Pai, que foi nos dado, ó Pai, imerecidamente, ó Deus, pelo Teu amor, ó Pai, Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, ó Pai. Enviaste Teu Filho Jesus, ó Pai, para nos livrar do cativeiro da morte, ó Pai, para nos trazer a salvação eterna, ó Deus. Pai, nós somos gratos pelos livramentos, ó Pai, que Tu tem nos dado, ó Pai, dia após dia, ó Pai, por cada dia que acordamos, ó Pai, com saúde, ó Pai, respirando, ó Deus, na Tua presença, ó Pai. Somos gratos, ó Deus, pela proteção, ó Pai, que tem nos proporcionado, ó Pai, em meio a tantas coisas, ó Pai, que o mundo tem, ó Pai. Toda a carga, ó Pai, do pecado, toda a carga, ó Pai, das armadilhas, das ciladas, ó Pai, do inimigo, pelos males, ó Pai, dos viveres nesta terra, ó Pai. Pai, nós pedimos, ó Pai, que Tu possas, ó Pai, nos ajudar a passar por todo esse momento, Jesus. Pai, nós somos gratos, ó Pai, pela previdência material, espiritual, ó Pai. Somos gratos, ó Pai, pelas famílias, ó Deus, de cada irmão, ó Pai, da Igreja Batista em Ceilândia Centro, ó Pai, de cada servo Teu, ó Pai, de cada um de nós, ó Deus. Pai, nós somos gratos também, ó Deus, pela vida, ó Pai, pelos momentos, ó Pai, que estamos, ó Pai, em comunhão contigo, Jesus. Pai, nós somos gratos por aquelas pessoas, ó Pai, que estão completando, ó Pai, mais um ano de vida, ó Pai.
na Tua presença, ó Pai, mesmo em casa, ó Pai, sem podermos abraçar, ó Deus, aqueles que gostamos, ó Pai, aqueles que amamos, ó Pai, mas Tu tens estado conosco, ó Pai, Tu tens, ó Pai, proporcionado momentos, ó Pai, com aqueles mais íntimos, ó Pai, mais perto, ó Pai, aqueles do lar, ó Deus. Pai, nós somos gratos, ó Pai, pelo dom do trabalho, ó Pai. Nós somos gratos, ó Pai, por aquelas pessoas que têm conseguido se manter, ó Pai, mesmo diante, ó Pai, de um cenário, ó Pai, que não é tão favorável, Jesus, mas nós cremos em Ti, ó Deus, nós confiamos, ó Pai, que Tu és o dono, ó Pai, de tudo, ó Pai. Tu és o dono da situação, ó Pai. Tu és o dono da providência, Senhor. Somos gratos também por aqueles, ó Pai, que puderam se aposentar, Jesus, que podem desfrutar agora, ó Pai, de um momento, ó Deus, de descanso, ó Deus, depois de um longo tempo, Pai, cumprindo as suas tarefas, Pai. Nós somos gratos, Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, nos prover, ó Pai, conforme o Teu querer, Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo, pela atuação da Igreja Batista em Ceilândia Centro, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Pai querido, nós nos achegamos a Ti, ó Pai, diante do Teu trono da graça, para neste momento clamar, ó Deus, pela nossa nação, clamar pela saúde do mundo, ó Pai, por toda essa situação que nós temos passado de pandemia do coronavírus. Ó Deus, nós clamamos a Ti, que o Senhor, o Deus que dá sabedoria aos homens, possa estar desde já, ó Deus, capacitando homens e mulheres, ó Deus, para criar vacina contra esse vírus que tem assolado as nações, ó Pai, porque Tu és o Deus poderoso para fazer isso, dar estratégia, dar sabedoria, dar conhecimento, Senhor Jesus, aos homens, para que essa vacina possa ser criada, ó Deus, e que possamos novamente estar juntos em liberdade de adoração, em liberdade de comunhão, Senhor Jesus, com os nossos irmãos. Nós clamamos, ó Deus, pela saúde, ó Deus querido, dos nossos irmãos da nossa igreja, pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, ó Deus, que o Senhor possa protegê-las com Teu sangue, Senhor Jesus, livrando de todo o mal, Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é Yahvé Rafá. Nós cremos que o poder de cura está em Tuas mãos, que basta uma palavra de ordem Tua, ó Deus, para que a carne, os ossos, o sangue sejam tocados, ó Deus, que a Tua unção esteja sobre a nossa nação e sobre os nossos irmãos. Nós clamamos, ó Deus, pela vida da irmã Creuza, que o Senhor venha estar, ó Deus, fazendo com a vida dela, Senhor Jesus, algo sobrenatural, ó Deus, que essa doença que ela enfrenta, Deus, o Senhor possa dar força à sua família, principalmente a irmã Débora, ó Deus, em enfrentar essa dificuldade, Senhor, que ela tem passado com esse tempo com a sua mãe, Senhor. Nós sabemos que não é fácil, que o Senhor dê sanidade à tua filha, ó Deus, que o Senhor cuide, Deus, da sua saúde física, mental, psicológica, ó Deus, para enfrentar todos esses problemas que ela enfrenta ali com a sua família e com a sua mãe. Pedimos também pela irmã Alzira, pela irmã Cleia, a irmã Nilma, a irmã Neide, a Naná, a irmã Maria Pessato, a irmã Cláudia, Deus, a Sônia, o Daniel Sardinha, a Melissa, a irmã Vanilda, a irmã Zelinda, a minha mãe, Senhor, a Gabriela, a Silene, a Luzineide, a Ana Cláudia, o Deus, a Isa, todos que têm passado por alguma enfermidade, Senhor Jesus, e têm precisado da Tua poderosa mão sobre eles. Nós clamamos, ó Deus, porque nós cremos no Teu poder. Cremos que o Senhor escuta e ouve as nossas orações. Nós cremos na cura que vem somente das Tuas mãos. Nós cremos na cura que vem também das mãos dos homens. Que o Senhor capacite os médicos, que o Senhor capacite
ó Deus querido, aqueles que estão em atendimento e tratamento, para que eles sejam, Senhor Jesus, curados pelo Teu poder. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, em oração, vamos ao Senhor por meio de Jesus, que ofereceu por nós um sacrifício vivo e perfeito na cruz do Calvário. Por causa dele, por meio dele, através dele, nos achegamos ao Senhor para suplicar pelas nossas famílias. Oramos pelos casamentos da nossa igreja, pelos cônjuges, para que haja, Senhor, neles discernimento, sabedoria, amor, haja respeito, fidelidade, compromisso uns com os outros, para a glória do Senhor. Lembramos dos demais entes do lar, filhos, irmãos, irmãs, avós. Suplicamos para todos, ó Deus, a Tua graça, a Tua direção, a sabedoria que vem do Senhor, a fim de que sejamos, ó Deus, famílias que glorifiquem o nome do Senhor. Oramos também pelas famílias vizinhas ao templo ali da IBCC, na quadra 18, na quadra 17, na quadra 1, na quadra 2. Pedimos a Tua proteção, pedimos por salvação, vidas transformadas que tenham compromisso contigo, com a Tua palavra, com o Teu povo, para a glória do Senhor, Pai. Queremos orar pelos familiares não crentes dos nossos irmãos, suplicar pela salvação do Carlos, ó Deus, marido da nossa irmã Regina, do Manuel, marido da nossa irmã Sirlene, da Vandi, ó Deus, que é sobrinha da nossa irmã Maria dos Anjos. Queremos colocar diante do Senhor a preciosa vida do Mateus, filho da nossa irmã Fátima, irmão do Flávio. Rogamos, Senhor, que o Mateus reencontre o Senhor, reconcilie-se com o Senhor, com a palavra do Senhor, para a glória do Senhor. Colocamos diante do Senhor também as nossas crianças, pedindo que elas, ó Deus, encontrem de maneira verdadeira a Jesus. Tenham, Senhor, um encontro genuíno, uma conversão verdadeira por Cristo Jesus e a Cristo Jesus. Da mesma forma, apresentamos ao Senhor os pré-adolescentes de nossa igreja, os jovens, para que todos também vivam essa salvação verdadeira em seus corações, e não apenas porque é alegria e desejo de seus pais caminharem contigo, com a Tua palavra e o Teu povo, mas seja também, sobretudo, o entendimento e a decisão de cada um deles, o compromisso de cada um deles com o Senhor, pela ação do Teu Espírito, Senhor. Queremos colocar diante do Senhor esta súplica pelas nossas famílias, os nossos familiares, tendo a certeza, Senhor, de que não há mérito em nós, que o Senhor nos responde porque nos ama e que o Senhor, porque nos ama, conforme a Tua vontade, tem para nós o melhor. Assim oramos agradecidos e confiantes em nome de Jesus. Amém. Ó Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado porque até que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos fortalecido. Senhor, venho te pedir, ó Pai, pelos nossos concurseiros, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo a mente deles no momento que eles estiverem ali fazendo a prova, para que tudo que eles estudaram, eles possam lembrar e ter êxito ali na sua prova, Senhor. Paizinho, venho te pedir também pelas pessoas que estão à procura de um emprego, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo as portas. Sabemos que estamos passando por um momento difícil, mas para o Senhor nada é impossível, Paizinho. Que o Senhor possa estar abrindo essas portas, cuidando dos Teus filhos, Senhor. Venho te pedir, ó Pai, também pela vida dos nossos irmãos que são comerciantes, que têm empresas, que são autônomos, que o Senhor possa dar sabedoria para eles, ó Pai, neste momento tão difícil que estamos passando, economicamente falando, de pandemia, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, ó Pai, e que tudo que eles forem fazer, que eles procurem primeiro, ó Pai, os seus caminhos, que eles procurem a sua orientação, Paizinho. Venho te pedir também, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um de nós, cada um nos seus lares, as suas famílias, que o Senhor possa estar guardando cada um neste momento
que estamos passando. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, ó Pai, na tua presença, queremos te agradecer por esse dia, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue dirigindo, abençoando, ó Pai, nossas vidas. Repreendendo, ó Pai, todo mal, nos ajudando a te servir, ó Pai, a viver da maneira que te agrada. Queremos colocar, ó Pai, esses pedidos, ó Pai, que foram feitos, ó Pai, da nossa igreja, que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada pessoa que faz parte ali daquela igreja. Também os seus familiares, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, protegendo, livrando de todo mal, ó Pai. Também os objetivos de oração, ó Pai, pela Cristolândia, que o Senhor esteja abençoando aquele projeto, aquelas vidas ali, ó Pai, que precisa da tua ajuda, ó Pai. Também a irmã Lucinéia, ó Pai, a missionária ali, que o Senhor também esteja abençoando a vida dela, ó Pai, que ela cada vez mais, ó Pai, possa desenvolver aquele trabalho ali de acordo com a tua vontade. Também os vocacionados, ó Pai, da Cidade Centro, o Davi Rodrigues, Ana Laísa, Ana Amélia, que o Senhor também esteja mostrando a tua vontade para a vida deles, ó Pai, mostrando, ó Pai, os teus objetivos, os teus projetos que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai. Também os missionários, o pastor Valdair Contaif, a irmã Morgana, ó Pai, os outros missionários, ó Pai, também que a igreja apoia, que o Senhor também esteja abençoando a vida de cada um deles. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. É possível que você queira agora apresentar ao Senhor um pedido, uma súplica, quer clamar a Ele, colocar diante dEle alguma lágrima, alguma tristeza do seu coração. Fale com o Senhor em oração. Convido você, onde está, a fechar os seus olhos e clamar ao Senhor, pedir por si mesmo, por si mesma, ou rogar por alguém que você ama. Lembrando a palavra do Senhor, que no Salmo de número 55, verso 22, diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. O salmista, ainda no Salmo 57, verso 2, pleno de confiança, disse: clamarei ao Deus Altíssimo, aquele que por mim tudo executa. Fale com o Senhor, apresente a Ele a tua lágrima, a tua dor, a tua tristeza, a tua queixa. O nosso Deus não apenas vê o nosso sofrimento, Ele sofre conosco. Podemos falar com Ele porque não há nenhum desses sofrimentos, nenhuma dessas dores que não possam ser abrigadas nos braços dele. Podemos nos colocar nas mãos dele em oração. Podemos clamar a ele numa certeza de que também nenhuma dessas dificuldades são maiores que o Altíssimo, são maiores que o nosso Deus. Clamemos, pois, a ele, supliquemos a ele em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, as nossas súplicas, nossos pedidos pessoais. Alguns deles, ó Deus, que temos no fundo do nosso coração e que por vezes nem mesmo pessoas mais próximas de nós sabem, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vê o profundo do nosso ser, sabe a nossa dor, sabe a nossa tristeza, sabe as nossas apreensões. Tu és Deus onisciente, Deus onipotente, Deus onipresente. E nós vamos ao Senhor em oração, Senhor, e clamamos. Rogamos, ó Pai, nesta hora, que todas as orações feitas pelo Teu povo, que agora, Senhor Deus, diante do Senhor se derramou, sejam pelo Senhor acolhidas. Agradecemos, Senhor, agradecemos porque os Teus olhos estão abertos, os Teus ouvidos atentos às orações feitas nos diversos lugares, aonde agora elas foram feitas. E ouvindo, Senhor, o Senhor tem respostas para nós. E mesmo que nós não ouçamos ou não entendamos as Tuas respostas de maneiras específicas, nós descansamos em Ti, porque o Senhor é a nossa resposta. A Tua vontade, ó Deus, para nós é sempre boa, agradável e perfeita. Nós descansamos, nós cremos
nós confiamos nestas preciosas verdades. Colocamos, Senhor, em oração diante do Senhor a preciosa vida da irmã Creuza, mãe da nossa irmã Débora. Ó Deus, continua a restabelecer-lhe o quadro de saúde para a glória do Senhor. Lembramos da vida do teu servo, nosso irmão, pastor Sócrates, Pai. Continua a restabelecer a saúde plena dele, Senhor. Lembramos da Nilma, esposa, Senhor Deus, do nosso querido irmão Paulo César, do Grupo Logos. Estabelece também a saúde dela. Lembramos de Cleidinê, pai da nossa irmã Laiane, Senhor, que ele encontre nesse momento de dificuldade de saúde a lembrança de reconciliação com o Senhor, Pai. Rogamos pelo mundo inteiro, pelas dificuldades diversas que têm acontecido ao longo do mundo, Senhor, e pedimos a Tua boa mão, pedimos a Tua cura, pedimos a Tua proteção, pedimos, ó Deus, que a humanidade perceba em meio a essa calamidade, a essas perplexidades de saúde, que é tempo de buscar ao Senhor enquanto o Senhor pode ser achado, invocar ao Senhor por meio de Jesus enquanto o Senhor está perto. Ajuda-nos também como igreja, Senhor, a lermos todo esse quadro difícil que assola o mundo inteiro, como também uma oportunidade de estarmos mais próximos, mais perto do Senhor, buscando Tua palavra e vivendo para o louvor da glória do Senhor. Nós oramos assim, Senhor, confiantes e agradecidos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Graça e paz, irmãos. Estamos muito felizes de estarmos falando aqui a igreja do Senhor Jesus não para. E estamos felizes por isso. Muitas coisas tiveram que parar, mas a palavra de Deus e a igreja não para, porque a igreja é movimento, igreja é vida. E a vida continua, porque não só a vida física, mas a vida espiritual, ela continua. E eu fico feliz em estar podendo entrar agora no lar de vocês
e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Quero pedir que você feche seus olhos. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pela possibilidade que Ele está nos dando de falarmos com Ele, de estarmos com Ele, de como igreja fazermos algo diferente e bom. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Porque apesar de todas as dificuldades, ó Pai, que estamos vivendo nestes momentos, tanta crise, ó Pai, e pessoas que chegam até, ó Deus, a verbalizar sua incredulidade, nós queremos dizer, Senhor, que nós como igreja continuamos confiando no Senhor e aguardando no Senhor para resolver toda e qualquer situação, ó Pai, para resolver, ó Pai, aquilo que nós já colocamos diante do Teu trono de graça. Em qualquer esfera, Pai, nós colocamos o Senhor como aquele que traz a solução, como aquele que traz o perdão, o arrependimento, como aquele que transforma vidas. Te louvamos e bendizemos, Deus, neste momento. Gratos pela Igreja Batista em Ceilândia Centro, pela vida, pelo lar, pela família de cada irmão, por bênçãos que o Senhor nos deu nessa semana, por respostas que o Senhor tem trazido a cada um de nós, pelo Teu sustento, pela Tua bênção. Prepara nossa mente e coração para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós neste momento. Tem misericórdia, Senhor, de mim, tem misericórdia dos meus irmãos. Fala-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros, A Face da Espiritualidade, ele nos fala o seguinte: no vale, a gente sofrendo o cativeiro do diabo, sem encontrar na igreja solução para o seu drama. Os dias que nós estamos vivendo, se nós formos avaliar, hoje a gente só fala em coronavírus, só fala em pandemia, só fala em dificuldade. Mas tudo hoje que nós vivemos relacionado a essa pandemia não mudou o que as famílias e as pessoas já viviam lá fora antigamente, antes, da pandemia. O pecado, a dificuldade, crises financeiras, crises no casamento, problemas familiares, problemas com os filhos, dificuldades de se relacionarem uns com os outros e principalmente com Deus. E a igreja, em muitas dessas dificuldades que as famílias estavam vivendo, que as pessoas fora da igreja estavam vivendo, muitas vezes a igreja estava ausente, estava apática à dificuldade da sociedade, a problemas que pessoas bem próximas de nós estávamos vivendo. Eu tenho sido grata a Deus, porque mesmo no meio dessa pandemia, eu creio até que o Senhor está usando isso para poder dar um sacode na igreja, para acordar a gente, E tenho visto todos os dias tantas pessoas fazendo tantas coisas diferentes do que ele está afirmando aqui. Que a igreja não tinha capacidade de trazer uma solução para o drama individual de alguém ou de famílias. Como fala em Lucas, em Lucas 9, no versículo 37, quando fala que da impossibilidade dos discípulos, da falta de condição deles, de trazer cura para aquele rapaz endemoniado. Que tudo acontecia da dificuldade dele, desde criança ele sofria, e ali a gente via que os discípulos foram incapazes, e os discípulos ali eram a igreja. Mas, independente desse texto que nós falamos aqui de Lucas 9, eu quero me ater hoje ao que a igreja tem feito, a coisas que estão acontecendo no meio da igreja e ao campo que a igreja, apesar deste momento de dificuldade, o que nós estamos alcançando. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 15, nos versículos 14 e 15 de Romanos. Estes versículos nos dizem o seguinte, Paulo falando: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez à memória pela graça que por Deus foi-me dada. Nesse texto aqui que Paulo fala sobre essa bondade, este conhecimento que os irmãos estão vivendo, é muito importante nós lembrarmos que essas pessoas aqui eram pessoas antes que não conheciam a Cristo. Foram homens alcançados ali em Roma, pessoas que antes viviam adorando deuses estranhos, pessoas que viviam muitas vezes vivendo e acreditando no Império Romano, nos seus deuses, na vida, naquilo que podiam fazer diariamente, mas houve uma transformação na mente daqueles homens, na forma deles viverem, na forma deles agirem.
E essa transformação foi suficiente para que chegasse ao conhecimento de Paulo e Paulo pudesse mostrar a todos eles como é que a igreja em Roma estava vivendo, como era o comportamento que esses cristãos transformados estavam tendo naquele momento. Certamente Roma continuava tendo dificuldades, certamente aqueles romanos continuavam e viviam perseguidos, mas eles tinham um diferencial que estava tendo na vida, o que estava acontecendo diferente na vida daquelas pessoas ali, né? Nós vamos ver que apesar da política romana, assim como a nossa política hoje, viver dias bem difíceis, coisas bem complicadas, que nos afetam como afetavam também os romanos. Nós vivíamos dias difíceis, hoje a gente também não vive de forma diferente daqueles homens, né? Também algum tipo de perseguição, mas nós vamos ver que nós podemos afirmar que nesse texto de Romanos, Paulo estava grato a Deus por aquilo que os romanos estavam demonstrando. A primeira coisa que Paulo fala aqui no texto, no versículo 14, a respeito dos romanos, eu próprio, irmão, estou certo a respeito de vocês mesmos, porque vocês estão cheios da bondade. Irmãos, a bondade é algo que nós estamos vendo ultimamente, bem claramente no nosso meio. Eu não estou falando da bondade de assistência social, que o CRAS, que o CREAS, que algumas outras religiões, que alguns credos, que outras pessoas e grupos estão fazendo, doando cesta, fazendo coisas. Não estou falando disso. O que eu estou falando é a bondade que a igreja exerce no meio de tanta dificuldade. E essa dificuldade que a igreja está vendo e a forma como ela está agindo é uma bondade que demonstra claramente a graça de Deus. É uma bondade adquirida através do Espírito Santo de Deus. É uma bondade que veio primeiro da transformação do homem, que está pleno do conhecimento, como Paulo fala aqui mesmo. Vocês estão cheios do conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Porque nós, a igreja está cheia do conhecimento, pode exercer a bondade, pode exercitar a bondade. E essa bondade que nós estamos vendo a igreja fazendo, não é só a bondade de se preocuparem uns com os outros, assim como lá em Romanos, né? Os romanos convertidos, eles eram retos no seu comportamento. Isso era visível aos demais romanos e visível a Paulo, visível a todos aqueles que estavam crendo na palavra. Olha como Paulo aqui está de uma forma tão atual falando a nós. A bondade que a igreja exercia no meio da multidão, no seu seio, era uma bondade que não era a bondade natural de um homem. Não vinha de valores pessoais ou de crenças naturais. Não vinha porque o homem havia trabalhado, se disciplinado para ser bom. Mas aquela bondade, ela tinha uma raiz, e era a raiz do próprio Cristo. O povo cristão ali em Roma estava evidenciando uma generosidade que não era comum aos romanos. Como nós falamos, não é uma bondade de treinamento, nós vamos doar isso, fazer aquilo, como algo social, como uma função ou uma ação social benéfica. Não. O que o povo estava vivenciando ali e podendo mostrar era o que Gálatas nos fala, a Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito Santo. Irmãos, como é bom nós vermos em tempos difíceis, como nós estamos vivendo, o fruto do Espírito Santo sobressaindo nas igrejas. E esse fruto do Espírito Santo que está sobressaindo para as igrejas, na vida dos irmãos, ele faz toda a diferença no contexto que nós estamos vivendo. Ele faz toda a diferença na vida daquele que está lá naquele vale, que Hernando Dias Lopes está falando. Sabe que no vale a força demoníaca é grande, mas o poder do Espírito Santo agora, quando a igreja exerce a sua função de manifestar o Espírito Santo transformador, que modificou uma igreja e modifica uma comunidade. Então agora é a hora dessa igreja que vai lá naquele vale, onde o poder das trevas é grande, onde a falta de esperança é grande, onde a falta de estímulo para sair dali é grande. Porque, irmãos, apesar de toda a pandemia, o pecado continua reinando na vida do homem. E o que a gente não pode esquecer é disso.
Porque a máscara não me livra da pandemia do pecado. A máscara que eu usar aqui, né? A gente está usando essa máscara aqui constantemente. Essa máscara aqui, irmãos, pode me livrar de vários contágios, mas ela não vai me livrar do contágio do pecado. E as pessoas continuam no meio da pandemia, vivendo dia após dia, pecando contra o Senhor, pecando contra a palavra, pecando contra aquilo que Deus quer. Mas nós estamos vendo a igreja, uma igreja que está viva, que está em movimento, entrando nos lares, de forma diferenciada. Então eu tenho louvado a Deus, porque Deus é quem tem nos dado essa possibilidade de estarmos em lares que acho que nós nunca conseguiríamos abranger, de falarmos a pessoas que talvez nunca parassem para nos ouvir. Mas essa igreja vive, essa igreja que é movimento, ela está cuja bondade não foi forjada porque estamos vivendo um momento de crise, de dificuldade, mas essa bondade foi forjada no caráter de Cristo e pelo Espírito Santo dele, do próprio Deus. Essa bondade e esse conhecimento que a igreja tem, que não é outro conhecimento senão o conhecimento da palavra. Porque quando a igreja, quando eu, quando você, cremos na palavra, confiamos nessa palavra e aguardamos nela, nós sabemos que este momento, como tudo na vida, não é eterno, né, secularmente, este momento vai acabar, este momento vai passar. Mas a igreja vai continuar firme. A igreja vai continuar firmada nos seus princípios, nos seus pilares, na sua crença de que Jesus não nos livra só desses momentos de pandemia. Mas quer vivamos, quer morramos, nós estamos com Ele e Ele estará conosco. Se estamos vivendo a crise, Ele está aqui conosco. Se estamos falando a alguém, Ele está conosco. Este movimento que a igreja está tendo agora, irmãos, é um movimento que eu creio que também é de avivamento, é de salvação para as famílias. E eu digo para a minha família, para a sua família, para as nossas famílias que estavam muitas vezes com dificuldades, vivenciando dias em que às vezes até a própria palavra estava sendo esquecida, em que a própria Bíblia e suas promessas e a sua instrução estava sendo esquecida. Quando o Senhor nos fala do juízo, quando o Senhor nos fala das pandemias, quando o Senhor nos fala da ira de Deus, quando o Senhor nos fala do julgamento, quando Ele fala que o homem precisa se arrepender, muitas vezes nós estávamos esquecidos diante de tanta coisa que estávamos fazendo a nível social, de bondade exercida pela formalidade do homem. Nós estávamos nos esquecendo que mais do que uma máscara, o homem precisa de salvação. Mais do que um álcool gel, ele precisa de uma limpeza interna. E essa limpeza vem através do arrependimento. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja, Igreja Batista em Ceilândia Centro, tem visto isso, tem atuado dessa forma. Essa palavra tem chegado, essa palavra tem limpado, essa palavra tem nutrido. E nós louvamos a Deus porque o conhecimento que Paulo fala aqui que os romanos tinham era um conhecimento saudável. No versículo 15 de Romanos 15, ele nos fala o seguinte: irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer à memória outra vez isto, que pela graça que por Deus me foi dada. Paulo está trazendo à memória dele aqui toda essa bondade dos irmãos, todo o conhecimento dos irmãos. E ele está trazendo algo que ele mesmo levou ao povo. Aquele conhecimento que Paulo conseguiu, como pregador do evangelho, levar aos romanos, aqueles gentios, foi suficiente agora para começar a transformar a geração. Foi suficiente agora para transformar uma pequena comunidade que foi aumentando e que foi chegando a tantas pessoas, a ponto de o próprio Paulo aqui elogiar aquele grupo. E nós estamos crentes também nesta palavra, e que o próprio Paulo deu à igreja, é a palavra que nós como igreja estamos também recebendo, né? Que precisamos, eu e você, trazermos à memória que tudo que o Senhor nos falou, nada do que a palavra dele me diz e te diz, e que está registrada lá, as verdades eternas do Senhor, as verdades eternas de Deus para nós, os propósitos dele para o mundo, para as pessoas, porque ele continua exercendo o seu papel de cuidar de todos. Deus não perdeu o seu comando. Deus não perdeu o seu trono, nem o controle de nada. Então ele continua do seu alto e sublime trono, guiando a humanidade, guiando principalmente aqueles que o buscam.
E nós, como igreja, estamos vivendo esses dias guiados por Ele. Então, nós precisamos trazer à nossa memória todo o conhecimento que a própria palavra nos dá. Todo o conhecimento de vivenciar diariamente este amor, essa bondade, esse fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito que eu manifesto na minha igreja, que eu manifesto para com aquele que não entendeu ainda, que o momento não é só dele passar a dificuldade, mas é dele se entregar ao Senhor. Que o momento é da igreja se colocar. Muitas vezes a gente estava reclamando, a igreja não tem como se colocar. O mundo e todas as esferas, políticas sociais, de todas as formas, os padrões do mundo estavam evidenciados mais na igreja e não tinha como a igreja se sobressair. Agora houve uma reviravolta. Existe, nós estamos vendo isso diariamente em todas as mídias. É a hora da igreja se impor, se colocar. É a hora da palavra do Senhor extrapolar, chegar aos todos os cantos e lugares da terra. E isso tem acontecido. Eu creio que o Senhor tem cumprido o seu propósito na minha vida, na sua vida, igreja. Na vida de tantas pessoas que ainda não acreditavam, que não criam no Senhor, que não estavam conhecendo nem vivenciando isso. Então, o nosso momento como igreja, apesar da dificuldade, eu quero chamar a igreja a orar com gratidão. Com gratidão porque o Senhor nos permitiu ficarmos confinados com as pessoas que mais amamos. Nossos filhos, o marido, a casa, né? As pessoas da nossa casa, da nossa família. Momentos de deixar de abraçar, a Bíblia não mente, né? Haveria um momento do abraço e de deixar de abraçar. Mas nós estamos nas nossas casas, com as pessoas que amamos. Creio e tenho certeza nisso, que o Senhor está provendo a necessidade de cada irmão, por mais difícil que talvez o momento seja, Deus está provendo aquilo que é necessário para mim e para você. Então, irmãos, assim como Paulo falou aos romanos, e a alegria dele era grande em falar um povo que tinha crido, aceitado a palavra, era um povo que estava transbordando. Paulo fala aqui que aquilo que eles aprenderam com o Senhor, através da palavra de Paulo, que Paulo trouxe do Senhor Jesus, aquilo que eles aprenderam não foi forjado nas dificuldades que Roma vivia, nem nas dificuldades que os romanos viviam, mas foi forjado no caráter do próprio Cristo. Então, nesses dias de crise, que eu e você possamos deixar que tudo em nós possa ser usado para modificar nossa vida, nosso ambiente, nossas famílias, as pessoas com quem nós ainda estamos tendo contato, de perto e de longe. Louvamos a Deus porque Ele nos deu essa possibilidade. E eu quero chamar mais uma vez a igreja. Ore agradecendo a Deus por aquilo que você pode fazer pelo outro. Mas ore agradecendo a Deus não por assistir alguém socialmente, mas por assistir na forma que o homem mais necessita, na forma que ele mais é mais pobre, mais necessitado e nu, que é do conhecimento da palavra dele. Quero agradecer então primeiramente a Deus, porque estamos vendo que é um tempo de trazer à memória aquilo que só o Senhor pode fazer. Quero agradecer a todos porque estamos vivendo um tempo de repartir não somente o pão, mas repartir a palavra, a salvação. Quero agradecer a todos porque é um momento de trazermos esperança, apesar de tantas dificuldades. E agradecer também a todos os irmãos que têm contribuído, que têm orado pelo meu ministério, pelo nosso ministério, que nós, quando existe um representante, eu creio, da igreja, nós todos temos um ministério ali na Cristolândia, o ministério da igreja. Então, quero agradecer porque o Senhor tem trazido, apesar de nós não recebermos alunos nesse período, não havermos recebido, Deus tem trazido ao entendimento deles, que o que eles precisam não é do pão nem da máscara, é do conhecimento da palavra que transforma. Eles precisam estar atentos ao Senhor e aquilo que o Senhor tem para realmente transformar a vida deles. Nós louvamos a Deus por isso. Obrigada, igreja. Deus abençoe a cada um. Abaixe sua cabeça novamente e nós vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra, Pai, fala aos nossos corações e ela é suficiente, Senhor, para nos curar, para nos moldar, para nos fazer, ó Deus, transbordar das Tuas virtudes, para nos tornarmos, ó Deus, de acordo com o Teu padrão. Obrigado pelo Teu amor e Tua graça, Senhor. Obrigado pelas nossas igrejas. Obrigado por todas as igrejas, Senhor, nosso Deus, na face da terra que estão, ó Deus, neste momento, falando do Senhor, mostrando o Teu amor, trazendo almas aos Teus pés. Obrigado pelos pastores, obreiros e missionários. Obrigado pelos irmãos, ó Pai, que estão, Deus, ganhando suas famílias.
ganhando, ó Deus, os seus amigos de trabalho. Muito obrigado, Senhor, por isso que o Senhor está nos proporcionando. Te louvamos, Pai, e te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmã Lucinéia, nossa missionária querida, louvamos a Deus pela tua vida e por ser instrumento da palavra dele, da graça dele aos nossos corações. Que o Senhor continue fortalecendo e abençoando você. Vamos orar a ele, o nosso Deus. Pai eterno, te agradecemos por teu favor, por tua bondade, por tua palavra, Senhor, que conforta, consola e nos desafia a vivermos, ó Deus, a vida para a qual o Senhor nos tem chamado. Pedimos que o Senhor continue a fortalecer nossos corações e nos abençoar no decorrer desta semana. Que a graça do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que teu amor, ó Deus Pai, e que a comunhão e a consolação bendita, ó Espírito Santo do Senhor, sejam sobre nós, igreja tua, igreja local, igreja batista em Ceilândia Centro, e sobre a tua igreja universal, ó Deus, espalhada por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei amigo em sua casa, em paz estou.